Como você conseguiria colocar 400 mil dólares em mercadorias ilegais num avião? A resposta certa é que você não ia conseguir, mas alguns bandidos espertinhos certamente tentaram, das maneiras mais loucas imagináveis. Mas você já viu alguém disfarçar uma tartaruga como um hambúrguer do KFC? Ou uma mulher levar o seu marido falecido no avião? Mantenha os seus olhos abertos, porque nem tudo é o que parece quando a gente olha para os contrabandistas mais geniais da história. Os suspeitos incomuns. Opa, então você que é um novo detetive aqui, você acha que poderia nos ajudar a identificar alguém que a gente acredita tá trazendo contrabando ilegal aqui pro país? Me fala aí qual dos 5 suspeitos a seguir você acha que parece o culpado. Pronto? Tá, vamos lá. Suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, suspeito 4 e por último, suspeito 5. Não esquece de botar sua resposta aí nos comentários. Eu vou te dar um segundo. Deu? Se você disse suspeito número 5, você tava certo. Eu sei, é chocante. Em 2007, a alfândega australiana pegou esse senhor cabeça de batata transportando 300 gramas de comprimido altamente ilegais, que estavam escondidos lá atrás. Ali no seu traseiro, onde ele guarda suas peças faciais sobressalentes. Especialistas dizem que o contrabando poderia valer até 30 mil dólares. Triste demais uma coisa dessas, né? O Andy para de brincar e os brinquedos voltam pro crime. Mas e aí, como é que você se saiu? Eu tenho 5 novos suspeitos se você quiser tentar de novo. Tá, suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, suspeito 4 e por último, mas não menos importante, suspeito 5. Esse suspeito 5 aí não sei não, hein? Não parece nada confiável. Tá, você já tem uma resposta? Se você disse suspeito 4, então tapinha nas suas costas. Em 2012, alguém foi pego contrabandeando armas de fogo para o aeroporto Green em Rhode Island, dentro do brinquedo favorito do seu filho. Nada menos que o famoso Mickey Mouse. Parece que o clube do Mickey vai ter alguns anos difíceis pela frente. Mas fala aí, nada mal pro seu primeiro dia de trabalho, né? Então, bora ver alguns casos mais complicados. Sarcófago nada discreto. Alguém mais aí fica nervoso na hora de voar? Eu tenho um baita medo de pegar um avião sem a minha mãe por perto. E eu não tô sozinho nessa. Em 2008, agentes no aeroporto de Miami pegaram alguém tentando passar uma múmia pela alfândega. E era uma múmia de 3 mil anos de idade. E eu achando que era demais querer viajar com a minha mãe. O sarcófago foi feito pro príncipe Mese, um nobre egípcio de alta patente. Embora a verdade seja dita, ele não tivesse mais lá dentro. Ainda assim, você ia ficar meio cabreiro ao ver um caixão vazio da 21ª dinastia passando pela esteira de bagagem. Né? Bom, o que surpreendeu os oficiais foi a falta de documentos de envio acompanhando esse estranho artefato. Você pensaria que conseguir levar um antigo sarcófago do Egito para Miami e exigir uma tonelada de documentos e autorização do governo egípcio, né? Só que não tinha nada disso. E quando os investigadores foram um pouco mais longe, descobriram que o caixão tinha sido contrabandeado do Egito nos anos 70, depois de passar anos escondido sob a terra e um breve período como parte de uma exposição em Madrid em 2007, o importador estava tentando contrabandeá-lo para os Estados Unidos, presumivelmente para um comprador de alto perfil. Só que a justiça prevaleceu e o precioso príncipe foi devolvido ao Egito em 2010, onde pertence. Agora a gente só precisa convencer a Grã-Bretanha a devolver tudo que eles roubaram. Bagagem para liberdade. Sabe por que eu evito o mundo do contrabando? Porque eu não tô pronto pra ser preso. Não tem fast food na prisão e o papai precisa de batata frita. E eu não sou o único que não gosta da cela. Ibrahim José Vargas Garcia estava cumprindo 9 anos e 8 meses na prisão José Antônio Anzoátegui, na Venezuela, por roubo de carro. Mas Ibrahim decidiu que já era o suficiente. Então ele elaborou um plano mestre para se contrabandear para fora. Só que não foi exatamente como ele esperava. Quando a sua senhorita Antonieta Robles Saúda veio visitar Ibrahim, os guardas não puderam deixar de se perguntar por que ela estava puxando uma mala rosa gigante atrás dela. Mas eles ficaram ainda mais céticos quando ela saiu e de repente estava lutando para arrastar a mala. Foi aí que eles a pararam. E quando a segurança abriu a mala, encontrou Ibrahim encolhido lá dentro. Meu Deus do céu, não pode ser sério. O cara ficou completamente empacotado ali. Eu fico me perguntando como é que ele conseguiu caber nessa mala. Os guardas o escoltaram de volta para sua cela para pensar muito bem no que ele fez. Quanto a Antonieta, ela também foi presa. Bom, pelo menos agora esses amantes não precisam mais ficar separados. Será que eles podem pedir para ficar na mesma cela? Contrabandistas de cobras.
Depois de substâncias maliciosas, armas e pessoas, pode ser surpreendente descobrir que a vida selvagem é a quarta economia ilícita mais valiosa do mundo. Todos os anos, ela gera incríveis 20 bilhões de dólares para os mercados criminosos. E caramba, é muita coisa. É proibido manter muitos animais de forma privada, então os criminosos frequentemente podem vendê-los por preços exorbitantes. Pelo menos foi o que um cidadão norueguês estava esperando. Ele foi pego na alfândega porque os oficiais notaram algo sob a sua camisa que estava em constante movimento. Mas eu não acho que eles estavam preparados para o que realmente estava acontecendo ali. Lá embaixo estavam nada menos que 14 pitons, enroladas individualmente dentro de meias. Sim, o cara estava levando cobras. Certamente algo bem perigoso, né? Bom, eram só filhotes, mas definitivamente é cruel demais fazer isso com qualquer animal. E não foi tudo. Quando as autoridades pediram para ele baixar as calças, encontraram mais 10 latas presas às suas pernas que continham lagartos gecko albinos. Na Noruega, muitos tipos de répteis são proibidos de serem mantidos como animais de estimação. Portanto, o contrabando de répteis não é tão incomum. Ainda assim, esse criminoso astuto recebeu uma pesada multa pela sua transgressão, e com razão. Tráfico de ovos. O verdadeiro risco de ser qualquer tipo de mula é ser pego. Ninguém quer passar por esse constrangimento. Bom, mas esse cara chamado Jeffrey Landrum estava tentando levar ovos para todo canto. Em 2018, ele foi pego no aeroporto de Heathrow, em Londres, com um esconderijo de 19 ovos de pássaros raros amarrados ao corpo. Como? Bom, provavelmente com um dispositivo assim. Jeffrey tentou esconder 17 ovos raros de falcão, um ovo de águia e um ovo de abutre contra o peito. E ele tinha 2 filhotes em uma incubadora que haviam nascido antes que ele pudesse aterrissar. No mercado ilegal de pássaros, esses ovos poderiam render incríveis 125 mil dólares. E essa não foi a primeira vez que o nosso Pablo Escobar dos ovos aí foi pego. Em 2010, ele foi parado em Dubai com 14 ovos de falcão peregrino amarrados ao estômago e foi preso por 30 meses. E novamente em 2015, ele foi pego roubando ovos de falcão da Patagônia. Certamente você pensaria em uma maneira mais inteligente de assegurar a bolsa depois de tudo isso, né? Bom, mas diz o nosso amigo aí que não é pelo dinheiro. Ele insiste que está tentando proteger os pássaros, já que o seu habitat natural está sendo destruído pelo desmatamento. Só que o que esse cabeça de vento aí não considera é que quando esses ovos eclodem, os filhotes têm que ser criados por pessoas, e uma vez que tenham sido criados por humanos, é impossível devolvê-los à natureza. Então o Jeffrey está causando mais dano do que prevenindo. Sim, o cara é muito idiota. Carga viva. Não importa se cães ou gatos, todo mundo ama seus animais de estimação, mas alguns entusiastas de gatos estão dispostos a gastar muito dinheiro por um grande felino. Em 2022, a polícia na Tailândia pegou contrabandistas tentando vender um filhote de tigre de 4 meses em um estacionamento em Nonthaburi. Tá, mas espera aí um pouquinho, como é que você passa um tigre pela segurança? Essa é a segunda coisa estranha para ver vindo pela esteira. Os homens admitiram contrabandear o filhote para o país vizinho, o Laos, provavelmente num banco de trás de um carro, e estavam anunciando no Facebook de todos os lugares. Se você está se perguntando quanto custa um filhote de tigre, eles estavam pedindo pouco menos de 12 mil dólares. Mas antes de começar a contar suas moedinhas, a propriedade privada de tigres na Tailândia foi proibida depois de 1992. Mas isso não impediu Piyawan Palazar de querer ser uma Carole Baskin. As autoridades notaram ela agindo de maneira estranha enquanto fazia o check-in do seu voo de Suvarnabhumi para o Irã. A mala dela parecia muito grande, então os funcionários a escanearam e encontraram escondidos entre brinquedos de tigre de pelúcia, um tigre de verdade de 2 meses. O pequeno estava bem sonolento devido à medicação que havia recebido para ser sedado para o voo, mas felizmente estava ileso. Piyawan poderia receber até 4 anos de prisão e uma multa de 1.300 dólares. Ainda assim, as coisas poderiam ter sido muito piores. Imagina um filhote de tigre pulando da mala da pessoa atrás de você enquanto você tenta fazer check-in. Pior começo de férias de todos os tempos. Tronco tabagista. Eu nunca vou esquecer uma vez que o meu pai me pegou fumando atrás do galpão. Ele me fez fumar um maço inteiro ali mesmo para me ensinar uma lição. E mesmo assim eu acho que poderia ter sido pior. Em 2015, um grupo de contrabandistas russos foi pego tentando contrabandear 500 mil cigarros bielorrussos dentro de um tronco de árvore oco. Os meus pulmões doem só de pensar nisso. Os cigarros estavam indo para o Reino Unido e para a Alemanha, onde, devido aos impostos extremamente altos, um maço de cigarros pode custar mais de 15 dólares. Mas na Bielorrússia eles custam
custam apenas $1,50, incríveis 10 vezes menos. Portanto, o contrabando ilegal de cigarros é generalizado e custa aos países europeus mais de 10 bilhões de dólares todos os anos em receita fiscal perdida. E esses contrabandistas russos quase escaparam. Isso é, se eles não tivessem falhado em considerar um detalhe menor. Eu me considero bem entendido em ciência, mas mesmo um idiota completo deveria saber que o centro de uma árvore pesa mais do que pacotes de cigarro. Quando as autoridades foram verificar esse tronco enorme, ele estava leve que nem uma pluma. Imediatamente eles sabiam que algo suspeito estava acontecendo. Duh. Não restou muito para esses contrabandistas além de ficar atrás das grades. E acho que eles não puderam levar os cigarros para fumar. Imigração ilegal. Você já ouviu os rumores e é verdade mesmo. A vida é uma estrada e eu de fato quero percorrer esse caminho. Quer dizer, a menos que essa estrada vá pela fronteira entre os Estados Unidos e o México. Apenas em 2021, incríveis 1,6 milhão de pessoas sem documentos foram pegas tentando atravessar a fronteira. Caramba, e essas são só as que eles pegaram. Quando uma mulher de 18 anos tentou atravessar o Calexico West Port of Entry em um Mitsubishi preto, um cão da patrulha de fronteira sentiu algo suspeito escondido sob os bancos traseiros. Quando os agentes da patrulha levantaram os bancos, encontraram um homem de 48 anos escondido debaixo deles. E você deve imaginar que também estava quente lá dentro. O cara devia estar fervendo, mas se esconder debaixo dos assentos é um comportamento de novato. Quer saber o que os profissionais de verdade fazem? Eles se tornam o assento. Meu Deus, como assim? Em 2001, Henrique Aguilar Canchola teve a ideia genial de costurar a si mesmo dentro do assento enquanto tentava atravessar a fronteira de San Isidro para entrar na Califórnia. Imagina o que passou pela cabeça do oficial de fronteira quando encontrou isso. Com licença, você se importaria de a gente olhar os bancos de trás? Ô John, vem aqui ver. Vem aqui. Pera aí, traz uma câmera. Ô Jerry, vem aqui. Você não vai acreditar. Chama a galera aqui, chama todo mundo. Ô amigão, diga X. Tá, eu sei que é um assunto sério, mas esse Henrique realmente me fez rir. Não tinha como isso aí funcionar. Calças de peixe. Se eu tô voando, eu quero voar com conforto. Tô falando de calças de moletom, tênis. A última coisa que eu quero é ficar preso em um assento apertado por 8 horas, usando, sei lá, um avental cheio de peixes. Bom, Sharon Naismith usou exatamente isso no seu voo entre Singapura e Melbourne. Ela escondeu 15 sacos plásticos cheios d'água, contendo impressionantes 51 peixes vivos ao redor da peça de vestuário. E alguns dos peixes eram grandes. Um saco continha plecos rainha arabesque, outro tinha um bote da Birmânia, e um tinha até um aruanã no valor de incríveis $37.500. Infelizmente para Sharon, ela acabou sendo a captura do dia da força de fronteira, quando as autoridades ficaram desconfiadas do som constante de batidas vindo da sua roupa de baixo. E, incrivelmente, ela escapou com apenas 9 meses de serviço comunitário pelos seus crimes, mas poderia ter sido bem pior. Eu tô falando de uma multa de $83 mil e 10 anos de prisão. Essa realmente se safou. Bebendo escondido. Agora uma pequena lição de história. Como assim? Você achou que contrabando fosse só um problema atual? Claro que não. As pessoas têm tentado colocar as mãos em desejos proibidos desde sempre. Peguemos o exemplo da proibição nos Estados Unidos. Entre 1920 e 1933, o governo entrou no modo anti-pinguço e proibiu todas as bebidas alcoólicas. Fabricação, importação, transporte e venda se tornaram um crime sério. Tá, mas qual é o problema com o álcool? Bom, desde que seja com moderação, nenhum. Mas na década de 1920 foi uma verdadeira bagunça. A saúde e a higiene enfrentaram grandes problemas, e houve uma enorme carga tributária trazida por prisões e asilos pobres. Então o governo tentou forçar um programa de abstinência em massa, mas quando as pessoas querem algo, elas encontram uma maneira de conseguir. O contrabando se tornou muito comum à medida que os cidadãos encontravam formas de conseguir bebidas desejadas. Pequenas quantidades podiam ser facilmente escondidas em roupas personalizadas inteligentes. Mas e se você quisesse grandes quantidades? Bom, aí você ia gostar de algo assim. Esse caminhão de madeira foi inteligentemente deixado oco para transportar com segurança bebidas alcoólicas. Infelizmente, esses contrabandistas inteligentes foram pegos, já que os 2 agentes federais que você vê aqui podiam sentir o cheiro da potente poção de festa. Ao tentar proibir o álcool, isso apenas criou oportunidades para mais crime. Em 1925, Nova York tinha de 30 mil a monstruosos 100 mil clubes ilegais clandestinos, onde as pessoas podiam beber em segredo. E pode confiar nos nova-iorquinos para saberem como fazer festa, mesmo que seja ilegal. Carro oculto.
Falando de maneira hipotética, se você tentasse esconder algo debaixo do seu carro, onde é que você ia colocar? Debaixo do seu assento? No porta-luvas? Essas opções não são uma ideia, mas nada perto da genialidade dessa modificação de picape, feita pela Black Sheep Innovations. Dá só uma olhada. Que negócio genial! O cara modificou as lanternas traseiras dessa Toyota Hilux para conter um compartimento secreto. Agora, eu preciso dizer, eu espero que a Black Sheep Innovations não apoie o uso disso para atividades criminosas. Eles dizem que é perfeito para armas, ferramentas, equipamento de pesca, sei lá, eu ia encher de comida. Só tô dizendo que nas mãos erradas poderia ser usado para uma série de coisas ruins. Ainda assim, não é a carroceria mais equipada que eu já vi. Tá pronto para ver qual é? Toma essa! Olha, não sei quem foi o mecânico mestre responsável por isso. Só sei que a placa é do Panamá. Quanto ao que eles estão escondendo é difícil dizer, mas por questões legais, digamos que é dinheiro e vamos passar reto. Eu não quero ter problemas com a polícia do YouTube. Calvícies desoladoras. No verão passado eu tava voltando de férias da Turquia e não pude deixar de reparar em todos esses caras com os curativos engraçados ao redor da cabeça. Certamente eles não podem todos ter batido a cabeça, né? Bom, por mais estranhos que parecessem, eles não têm nada a ver com Magrub Akbarali e Zubair Hassan Rafiuten. Os seus penteados insanos chamaram a atenção da polícia no aeroporto internacional de Chennai, na Índia, que os levou para o interrogatório. Descobriu-se que suas perucas desajeitadas não eram a coisa mais criminosa sobre as suas pessoas. Eles tinham colado 695 gramas de pasta de ouro debaixo das perucas. Mas não parou por aí. Quanto mais os funcionários do aeroporto procuravam, mais ouro encontravam. Tinha nas suas meias e até um pouquinho mais pra cima. É, bem ali. No total, as autoridades confiscaram quase 400 mil dólares em ouro. E de forma chocante, exatamente a mesma coisa havia acontecido apenas 2 dias antes, quando 3 homens diferentes foram presos por esconderem ouro debaixo de perucas. Tenso. Aposto que a segurança achou essa experiência arrepiante. Entendeu essa? Entendeu? Lanche cascudo. Não tem nada pior do que estar na metade de um voo e sentir aquele ronco no estômago. Às vezes, a comida do avião simplesmente não acerta o ponto. Mas um passageiro alemão em 2019 tentou embarcar no avião no aeroporto de Schönefeld, em Berlim, com alguns lanches de voo bem comuns. Ele trazia debaixo do braço uma caixa de guloseimas da Etoile Patisserie. Só que após uma inspeção, os oficiais da alfândega notaram que os croissants pareciam uma tartaruga. Bom, segundo o passageiro alemão, isso se deve ao fato de serem tartarugas de chocolate. Só que, claro, ele é um mentiroso. Sim, ele estava tentando contrabandear 3 tartarugas marroquinas vivas a bordo, disfarçadas de lanches. Ele pode ser multado em até 53 mil dólares ou enfrentar 4 anos de prisão. E eu sei que é uma loucura, mas não é a coisa mais audaciosa que alguém já tentou disfarçar o seu animal de estimação. Um homem chinês chamado Li tentou disfarçar sua tartaruga de estimação como um hambúrguer do KFC. Não, como é que alguém faz isso? Tô falando sério, seria uma mentira muito besta pra eu tentar pegar vocês. Só que mesmo quando a segurança do aeroporto internacional de Bayonne, em Guangzhou, confrontou Li com a verdade, ele continuou insistindo e disse que não tinha tartaruga, era só um hambúrguer. Sim, só se for um hambúrguer com patas. Eu sei que o frango do KFC tem uma reputação ruim, mas mesmo eles iam colocar um limite em algo tão crocante. Modo avião. Sim, eu ainda coloco meu telefone no modo avião quando eu tô voando. Eu sei que não é mais necessário, mas são velhos hábitos que a gente mantém. Você pode me achar besta, mas se tivesse voando com esse cara, estaria rezando pra ele fazer o mesmo. Depois de acionar um detector de metal na fronteira entre a China e Hong Kong, esse cidadão chinês foi pego tentando contrabandear ridículos 94 iPhones colados ao seu corpo. Só eu achei que ele arrasou no visual. Lá em 2015, os iPhones 5S e 6S eram o ápice, e conseguir esses aparelhos muito procurados na China era quase impossível. Então, contrabandistas que traziam os produtos de Hong Kong conseguiam ganhar muito dinheiro. Esses 94 telefones foram comprados por cerca de 50 mil dólares, mas poderiam ser vendidos por muito mais. Nada mal. Quando a polícia investigou os registros do homem, descobriu que ele era um infrator reincidente, com um longo histórico de contrabando de itens para a China a partir de Hong Kong. Parece que o nosso amigo vestido de iPhone aí se deu mal. Pneus de erva.
Não tem nada pior do que sair em uma viagem de carro e furar um pneu. Bom, Maria Isabel Moreno, de Las Cruces, no México, encontrou uma maneira bem engenhosa de garantir que nunca aconteça isso. Mas isso também provavelmente a colocou na prisão. Ela estava dirigindo um Ford Explorer 2002 por El Paso, no Texas, quando policiais a pararam para uma verificação de rotina do veículo. Eles não acharam nada a princípio, mas então o cão farejador deles sentiu o cheiro dos pneus. E, meu amigo, vamos dizer assim, o cheiro era bem mais forte do que o de borracha quente. Quando os policiais escanearam os pneus de Maria com um medidor de densidade, eles encontraram 75 quilos de erva mexicana importada. E eu não tô falando de orégano. No total, eles suspeitam que o valor de rua desse contrabando era de mais de incríveis $130 mil. As mercadorias ilegais foram confiscadas e Maria foi entregue ao serviço de alfândega para enfrentar acusações. Não foi um dia ruim na delegacia, só para Maria que parece que um pneu furado teria sido menos pior. Família fugitiva. Sabe quando seu amigo conta sobre as férias e você brinca pedindo pra ele te levar na mala? Certamente é só uma piada besta, né? Ninguém ia de fato... Ah, não. Eu já sabia onde isso ia terminar. Sim, de maneira horrível, 2 pais tentaram contrabandear o seu filho de 8 anos do Marrocos para as Ilhas Canárias. E sim, eles esconderam ele numa mala. Ou pelo menos contrataram pessoas para fazer isso. Mas como assim? Bom, tanto a mãe quanto o pai haviam se mudado legalmente para as Ilhas Espanholas meses antes, mas não conseguiram levar o seu filho Adu ou Atara com eles por razões financeiras. No início, os pais tentaram trazer Adu legalmente até eles, mas as autoridades disseram que a renda deles não atendia ao requisito nacional. Então, o pai de Adu encontrou um método não ortodoxo de reunir a sua família, os contrabandistas. Só que o pai do menino não tinha ideia de que as pessoas que ele contratou para trazer o filho para o país planejavam enfiá-lo dentro da mala de uma mulher. Felizmente, Adu foi detectado pelos scanners de bagagem e salvo de uma jornada perigosa. Um mês depois, a família foi reunida na Espanha, onde o menino recebeu uma permissão para permanecer por 1 ano e dá à família tempo para descobrir a melhor forma de proceder. Mas eu espero sinceramente que eles tenham aprendido a lição com esse momento difícil e que Adu esteja bem melhor. Uma experiência horrível de se passar. Embarque bizarro. A gente já viu coisas bem chocantes que as pessoas tentaram levar para aeronaves, mas não foi nada comparado ao que Gita Jarrett e sua filha Anke Anuzik foram pegas tentando embarcar no aeroporto John Lennon de Liverpool. Elas estavam correndo pelo check-in para o voo para Berlim, empurrando o marido de Gita, Kurt Willie Jarrett, de 91 anos, em uma cadeira de rodas na frente delas. Mas os funcionários não puderam deixar de notar algo perturbador sobre o Sr. Jarrett. Ele estava muito, mas muito imóvel, totalmente sem resposta, e ninguém conseguia dar uma boa olhada nele por causa dos grandes óculos escuros que usava. Uma funcionária corajosa se aproximou para verificar seu pulso e sentiu o estômago revirar. Não havia sinal de vida. O Sr. Jarrett estava frio e úmido ao toque. Meu Deus, esse senhor estava morto. Além disso, depois de inspecionar o corpo, os especialistas determinaram que ele estava morto há até 12 horas. Gita e Anke foram presas por não relatar um cadáver, mas elas afirmaram que quando pegaram o táxi na sua casa em Oldham, apenas 1 hora de carro de distância, o Sr. Jarrett estava muito vivo. Claro, ele parecia pálido e desgrenhado, mas elas insistiam que ele estava vivo, e nem perto de bater as botas. Elas só pensaram que ele estava cansado. Acho que ele estava cansado mesmo, desse inferno que fizeram com ele. E aí ele foi dormir pra valer. Que bizarrice. Se o que elas estão dizendo é verdade ou não, a gente não sabe, mas elas foram posteriormente liberadas sem acusação. Ainda assim, isso rendeu uma das histórias mais estranhas que eu já ouvi. Só espero que elas não tivessem planejando dar a ele o assento do corredor. Imagina passar por um cara morto toda vez que você for no banheiro. E chegamos ao fim de mais um vídeo. É bom chegar em casa e tirar os calçados depois de mais um longo dia combatendo o crime, né? Qual desses criminosos astutos mais te chocou? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.